Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu espero que você tenha uma Bíblia à mão para poder acompanhar o estudo que nós vamos fazer deste capítulo. Ele é um capítulo extremamente importante. Ele vai nos falar acerca da construção do Templo de Jerusalém. Esse templo que se tornou um símbolo da nação de Israel, mas também é um templo que traz para nós grandes lições, para nós cristãos que olhamos para a palavra de Deus e dela absorvemos princípios e ensinos para o nosso dia-a-dia. Então eu gostaria, sem mais demoras, abrir a palavra de Deus e começar a olhar para estes textos que certamente têm grandes lições para nós. Abrindo então no livro de 1 Reis, no capítulo 5, os primeiros versos dizem o seguinte: O rei Hirão de Tiro tinha sido sempre um grande admirador de Davi. Por isso, quando soube que Salomão, o filho de Davi, era o novo rei de Israel, mandou embaixadores para lhe apresentarem as suas felicitações e bons votos. Aqui nós vemos como Hirão, este homem, que é um rei também, um rei da nação de Tiro, fez então um passo, digamos, de cortesia, saudando Salomão, pelo facto de agora ser ele o sucessor do grande rei Davi. E ele o fez porque tinha uma ótima relação com o rei Davi. Portanto, é com respeito ainda a Davi que ele age para benefício, para felicitação de Salomão. Salomão então respondeu-lhe com uma proposta sobre o templo do Senhor, que ele tinha a intenção de construir. E ele disse: O meu pai, Davi, escreveu Salomão a Hirão, não pôde construí-lo por causa das inúmeras guerras que se sucediam sempre, até que por fim o Senhor trouxe paz ao seu reino. No entanto, agora o Senhor me deu descanso de todos os lados. Não tenho inimigos externos, nem rebeliões internas. Vemos aqui que realmente só Deus pode dar este tipo de paz. Uma paz duradoura. Uma paz, quer em termos internos do reino de Israel, quer também nas negociações externas. Israel agora vivia realmente em paz. Nós vemos que Davi, apesar de ter sido um grande rei de Israel, esteve constantemente em guerra. Era um homem que teve dificuldades internas, quer os seus dois filhos que lhe tentaram usurpar o reino, quer também com Saul, que durante muitos anos perseguiu Davi, quer a nível externo. Davi teve grandes conflitos externos, quer com os filisteus, com outros reinos à sua volta. Ele constantemente esteve em batalha. E agora Salomão vive um período de paz tremendo. Eu creio que realmente só Deus é a resposta para a paz do homem. Só Deus pode tranquilizar o coração do ser humano. Creio que muitas vezes o homem procura paz em coisas que não são duradouras. Nós sabemos que desde a Primeira e a Segunda Grande Guerras que ocorreram aqui na Europa, o homem tenta estabelecer pactos de paz, pactos de não agressão, mas na realidade o mundo continua em convulsão, continua em guerra constante, ora uma vez aqui, ora outra vez ali, e realmente os povos estão em constante conflito. É necessário nos voltarmos para Deus. Eu creio que quando os povos, quando as lideranças das nações buscarem em Deus realmente a paz, buscarem em Deus essa tranquilidade no seu espírito, então não haverá necessidade de conflitos armados, de conflitos exteriores. Mas é necessário, de facto, termos esse encontro primeiro com Deus. É por isso que Jesus, quando esteve no nosso meio, disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Há uns anos atrás estava a almoçar com um político de um país que estava em guerra e pude-lhe dizer exatamente isto que acabei de dizer a cada um de vocês, que eu acredito sinceramente que quando as pessoas encontram a pessoa de Jesus Cristo, quando as pessoas se relacionam verdadeiramente com Deus, essa é a resposta real para um país em conflito. É necessário que os líderes das nações percebam isso,
que só Deus, só Cristo pode trazer essa paz, pode trazer esse descanso para as almas do homem. E quando a alma do homem está em paz, então ela deixa de querer se envolver em conflitos com outros. Procurará certamente resolver as tensões e as divergências de uma forma pacífica, de uma forma mais tranquila. Mas isso só é possível quando a pessoa de Deus está presente na vida de cada um de nós. E eu creio que essa é a solução para as nações. Por isso, quando tenho a oportunidade de estar com algumas dessas pessoas que influenciam a política nacional ou internacional, tenho a oportunidade de partilhar a pessoa de Jesus Cristo como a solução para a paz da humanidade. O texto aqui continua, o texto no capítulo 5 do livro de 1 Reis, no verso 5 ainda diz: "Por isso estou a planear, diz Salomão, construir um templo ao Senhor meu Deus. Aliás, de acordo com as instruções que me deu o meu pai quando ao que eu deveria fazer. O Senhor disse-lhe: teu filho, que colocarei no teu trono, construir-me-á um templo." Vemos que Salomão então toma a iniciativa de começar a preparar a edificação do templo. Este templo que Davi tinha o desejo de construir, mas que Deus não permitiu que ele o fizesse. Então ele vai escrever a Hirão, o rei de Tiro, para que ele lhe possa providenciar alguns materiais. Mas para isso ele vai falar que este também era o desejo do próprio pai de Salomão, que era Davi. E ele vai falar no fundo ao coração deste rei da terra de Tiro, pois ele sabia que Hirão era um grande amigo de Davi. E por isso mesmo, se era um desejo de Davi, certamente Hirão também iria se envolver nesse projeto. Nós sabemos que Deus tinha acompanhado Davi constantemente na sua vida, mas quando Davi quis edificar essa casa ao Senhor, Deus não permitiu que o fizesse, mas o próprio Deus mostrou logo a Davi, colocou logo as coisas no seu devido lugar, mostrando que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Deus não necessita desse tipo de artefactos para se relacionar com o homem. No entanto, Davi tinha esse mesmo desejo. E por isso mesmo ele manifestou, quer em oração, quer ao profeta, quer aos sacerdotes, mas Deus travou esse processo. E no livro de 1 Crônicas, no verso 1 do capítulo 28, diz lá o texto: "Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel e os príncipes das tribos, capitães dos turnos que serviam ao rei, os capitães de 1000 e os capitães de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e dos seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo o homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar, porém Deus me disse: Não edificarás a casa em meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Davi estava bem consciente que ele não poderia tomar esta iniciativa por causa das suas atitudes na guerra. Mas também ele estava consciente que a casa que seria edificada ao Deus vivo e verdadeiro não seria a sua habitação, mas seria o estrado, digamos assim, para os seus pés, usando aqui a mesma linguagem de Davi. Ou seja, o templo não era o lugar definitivo, era simplesmente um toque que o homem poderia experimentar, um toque pequeno da pessoa de Deus naquele lugar. Por isso mesmo, ele estava consciente dessa relação que o templo iria ter. E ainda neste mesmo livro de Crônicas, no capítulo 29, verso 19, diz: Tudo isso disse Davi, e me foi dado por escrito, por mandato do Senhor, a saber, todas estas obras e estas plantas. E vemos ainda que no mesmo livro de Crônicas, no verso 9 e 11, diz: Tu, meu filho Salomão, conheces o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faz a obra. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, como as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório.
Vemos aqui que realmente Davi tinha um conhecimento profundo acerca de Deus. E ele sabia que quando alguém busca a Deus, Deus se deixa achar. Talvez é o seu caso que me está a ouvir. Talvez você está à procura de Deus. Por isso mesmo está aqui a passar algum tempo a ouvir a palavra de Deus, a ouvir este programa. Eu quero dizer-lhe de uma forma muito franca que Deus, quando é procurado por alguém, esse alguém sempre o acha. Esta tem sido a minha experiência ao ver pessoas que muitas vezes vêm ter comigo dizendo: eu estou à procura de Deus, eu não sei como fazer, mas eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero lhe dizer que sempre que alguém procura a Deus de uma forma sincera, Deus se deixa achar. Deus quer ter um relacionamento com o homem, Deus quer ter um relacionamento consigo. E se você está à procura desse relacionamento, Deus certamente se vai revelar a si. Fique connosco e continue a ouvir aquilo que a palavra de Deus tem ainda para lhe dizer. Estamos agora no capítulo 6 deste livro de Reis, no verso 1, e diz assim: foi na primavera do 4º ano do reinado de Salomão que ele começou efetivamente a construção do templo. 480 anos depois do povo de Israel ter deixado a escravidão do Egito. O templo tinha 30 metros de comprido, 10 de largura e 15 de altura. A fachada principal tinha um pórtico de 10 metros de comprimento e 5 de fundo. Tinha janelas com grades. Fez também edificar compartimentos em todo o comprimento de ambos os lados do templo, contra as paredes exteriores. Estes quartos eram da altura de 3 andares, sendo o do primeiro piso de 2,5 metros de largura, o segundo piso de 3 metros e o de cima 3,5 metros. Os compartimentos estavam ligados à parede do templo por vigas que se prendiam a blocos no exterior da parede. Portanto, as vigas não estavam inseridas mesmo na parede. As pedras usadas na construção do templo foram assentes sem o ruído de martelo nem de qualquer instrumento semelhante. Vemos agora aqui que começam a dar-se instruções muito claras para a construção do templo. No fundo, podemos dizer que passa-se das ideias à prática. E realmente há um esforço tremendo que é exercido para que este processo comece a acontecer. Foi uma obra tremendamente dispendiosa. E isso revela aqui a dedicação que Salomão e o povo de Israel tinha para com o seu Deus. Isto mostra realmente o desejo que o povo de Israel tinha, e Salomão, como rei da nação de Israel, tinham de adorar a Deus. Apesar de Deus não habitar em templos feitos de mãos de homens, o templo em si não deveria ser objeto de culto, o templo em si não deveria ser um espaço que fosse ele mesmo adorado. O povo de Israel, mesmo assim, investiu muito de si para poder manifestar o desejo e o amor que tinham a Deus. Na realidade, nós seres humanos, só valorizamos aquilo onde realmente investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro. Aquilo que realmente é difícil para nós, talvez, é aquilo que nós valorizamos mais. Uma coisa que nos é oferecida, uma coisa que realmente não nos custou nada, talvez uma coisa que nem nós valorizamos muito, quando nos é oferecida, nós podemos dizer, ok, pronto, ficamos satisfeitos, mas realmente nós não cuidamos desse mesmo objeto, dessa mesma coisa, com a mesma dedicação que cuidamos das coisas que nos foram caras, que nos foram realmente sacrificialmente obtidas. E o povo aqui de Israel age dessa forma. Eles querem que aquele templo seja algo que manifesta a grandeza e o nome de Deus. Mas mesmo assim, como já dissemos, o povo não adorou o espaço em si. Infelizmente, mais tarde, aquele templo passou quase a ser ele mesmo um objeto de adoração. Mas no início não era essa a intenção do povo. O povo não estava para aí virado, podemos dizer assim. Eles não estavam com essa intenção de adorar, quer o objeto, o templo, quer aquilo que realmente constituía o templo. Todo o ouro envolvido, todas as imagens e os artefactos e os ornamentos que foram colocados naquele templo. Nós vemos que mais tarde o povo realmente começou a perder esse sentido da adoração. Inclusive é quando Jesus Cristo está a falar com a mulher samaritana sobre esta questão, sobre a adoração, o que é mais importante. Essa mulher levanta a questão, será que a adoração deve ser feita em Jerusalém ou no Monte Gerazim, ali em Samaria? E Jesus vai dizer que o que importa é realmente adorar a Deus em espírito
e em verdade. E esta é a adoração que Deus procura de si. Uma adoração feita em espírito e em verdade. Deus não necessita de espaços, Deus não necessita de templos, Deus não necessita de um lugar ornamentado para que se possa fazer a adoração. Deus procura esse lugar, sabe onde? No fundo do seu coração. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, é como se realmente tivéssemos um templo completamente repleto de ouro, completamente ornamentado, bonito, bem arranjado, porque Deus quer um coração limpo, um coração puro. E quando esse coração está nessas condições, eu diria que esse é o melhor templo que você pode arranjar para adorar a Deus. Infelizmente, muitas vezes nós, os homens, temos substituído a verdadeira adoração a Deus, que é feita em espírito e em verdade, por templos grandiosos, que infelizmente mais vezes revelam o orgulho do homem do que a dedicação a Deus. Eu não estou com isto a dizer que os templos grandiosos são todos fruto de orgulho, não me entenda mal, porque muitos desses templos, como foi o caso aqui deste templo de Salomão, representava a dedicação que o povo tinha a Deus. E muitas vezes há templos que representam exatamente isso. Representam o empenho, representam a adoração, o desejo que as pessoas têm de dar o melhor a Deus. Porque muitas vezes reparamos que há pessoas que querem dar o melhor a Deus e o fazem, e há outros que se aproveitam do facto de alguns dizerem não à adoração verdadeira no coração para então poderem dar os restos a Deus. E assim fugindo à sua responsabilidade de adorar de uma forma genuína a Deus. Deus quer ser adorado por si em espírito e em verdade. E se isso for manifesto pelas suas ações, que sejam ações de grande excelência, sejam ações realmente que possam condizer com o nome de Deus. Então, era isso que estava a acontecer aqui na nação de Israel. Mas o verso 11 do capítulo 6 do primeiro livro de Reis continua a dizer: Então o Senhor deu a Salomão a seguinte mensagem respeitando ao templo que estava a construir: Se andares de acordo com a minha palavra e se seguires os meus mandamentos e instruções, farei o que disse a teu pai. Viverei no meio do povo de Israel e nunca os desampararei. Vemos mais uma vez que Deus tem como objetivo o relacionar-se com o povo de Israel. E para que isso aconteça, o povo deve viver de acordo com a palavra de Deus. E é exatamente isso que Deus quer também para si. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus é aquele que criou todo o universo e todas as coisas que existem. E realmente Ele quer ter uma relação pessoal consigo, que me está a ouvir. Se você deseja essa relação com Deus, a palavra de Deus é muito clara. Receba a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele dá-lhe o poder de se tornar seu filho. E viva de acordo com as suas palavras, como nós vemos aqui neste texto do livro de 1 Reis. Viva de acordo com as palavras de Deus. Jesus Cristo disse a certa altura: Aquele que me ama é aquele que obedece à minha palavra. Viva então estes princípios que encontramos aqui em 1 Reis. É a mesma coisa, dita de outra forma. Mas voltando então ao verso 19, diz: O compartimento interior era onde estava a arca da aliança do Senhor. Este santuário interior tinha 10 metros de comprimento, 10 metros de largura e 10 metros de altura. As paredes e o teto eram cobertos de ouro puro. Salomão fez um altar de cedro para esta sala. Depois mandou revestir o resto do interior do templo com ouro puro, incluindo o altar de cedro. Fez também uma cadeira de ouro para proteger a entrada do lugar santíssimo. Para o interior deste, fez a estátua de 2 querubins de madeira de oliveira, cada um deles com 5 metros de altura. Foram postos lado a lado, de tal forma que, com as asas abertas, as do lado exterior tocassem em ambas as paredes laterais e as do interior se tocassem uma à outra. No centro da peça, cada asa media, portanto, 2,5 metros, e cada querubim, com as asas abertas, atingia o dobro dessa medida. Os 2 anjos eram, pois, de medidas iguais e estavam cobertos de ouro. Havia figuras de querubins, palmeiras, flores abertas incrustadas nas paredes do templo e do santuário interior. O chão, de ambos os lados, também estava revestido de ouro. A entrada para o lugar santíssimo era portas com 5 lados, de madeira de oliveira.
Tinham também querubins desenhados, palmeiras e flores abertas, em todo recoberto de ouro. E o verso 36 ainda diz: as paredes do átrio interior tinham 3 fatiadas de pedra lavradas, intercaladas com uma viga de cedro. Os alicerces do templo foram postos no mês de maio do 4º ano do reinado de Salomão, e todo o edifício ficou inteiramente completo, com todos os seus acabamentos, em novembro do 11º ano do reinado. Levou, portanto, 7 anos a construir. Vemos que esta obra realmente foi uma obra maravilhosa e é considerado uma das grandes maravilhas da humanidade, o Templo de Salomão. Ele realmente investiu tudo aquilo que era de melhor qualidade neste templo. Vemos que este templo estava coberto de ouro, era altamente riquíssimo, pois era um grande investimento que Salomão estava a fazer, no sentido que manifestava a importância que ele dava à sua relação com Deus. E é importante que nós aprendamos este tipo de atitudes. Não basta dizer que adoramos a Deus, é necessário que as nossas ações sejam coerentes com aquilo que nós acreditamos ser vital. Se nós dizemos que a nossa relação com Deus é extremamente importante, então o nosso estilo de vida deve ser coerente com essa mesma declaração. E a forma como andamos no dia a dia, aquilo que valorizamos, o relacionamento que temos com as pessoas, deve manifestar exatamente esses valores e aquilo que nós acreditamos acerca da nossa relação com Deus. E devemos investir tudo aquilo que nós temos no sentido de adorar a Deus, de entregar a Deus. E a primeira coisa que Deus quer que nós entreguemos é a nossa própria vida. Se você não entregar a sua vida a Deus, tudo o resto que você possa fazer é inútil. É necessário que realmente você possa entregar o seu coração a Deus, a sua vida nas mãos de Deus, para que a partir daí todo o resto possa fazer um sentido diferente. E foi exatamente isso que Salomão fez. Primeiro, dedicou-se a Deus numa oração de entrega, como nós já falámos em outros programas. Depois, então, pôde dar início a esta grande construção. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.